Até porque agora faltam cerca de 3 meses, ou 3 a 4 meses até a prova do Enem, e talvez você esteja começando do zero. E eu estou te dizendo que com um único passo você pode conseguir chegar lá. Deixa eu te falar algumas coisas que talvez você não saiba. É o seguinte, olha só. Pesquisando os Enems passados, eu percebi que em torno, com cerca de 22 acertos na prova de matemática, você já consegue tirar mais de 700 pontos. Eu não sei se você sabia disso, mas isso é uma realidade e isso você pode conseguir descobrir indo lá no site do IMEP e fazendo uma pequena pesquisa. Então, com cerca de 22 acertos, você já consegue tirar mais de 700 pontos. Lembrando que a prova de matemática do Enem tem 45 questões. 22 acertos é menos da metade do que 45 questões. 22 vezes 2 dá 44, que é menos que 45. Então, olha só, essa é a primeira grande boa notícia que eu quero te dar. Só que, olha só, não são quaisquer questões que você tem que sair acertando, não. Esse é o ponto aqui que eu quero falar com você. Não é simplesmente sair fazendo lá aleatoriamente e achar que acertar 22 questões, pronto, opa, já passei 700 pontos. Por que não funciona assim? Deixa eu te explicar. Desde 2009, o Enem adotou o TRI. Eu não sei se você sabe. TRI significa Teoria de Resposta ao Item. Então, olha só, você pode imaginar assim, ó. Então 2 pessoas tiveram 22 acertos. Então eles têm que ter a mesma pontuação lá no Enem, não é isso? Nananino. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As questões têm pontuações diferentes. Então, para você acertar as 22 questões que vão te levar a tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem, você tem que escolher as questões certas. Mas, Marlos, então me fala logo, que questões são essas? Então, é aí que está a grande oportunidade que tem diante de você. Além de você ter que acertar menos da metade da prova, você tem que aprender a escolher suas questões. E essas questões, eu fiz um levantamento só a título de exemplo da última prova que teve lá em 2021. E nessa prova, em 2021, o que acontece? Ali, a gente viu que com 3 assuntos, você já conseguiria ultrapassar os 700 pontos. Porque esses 3 assuntos correspondiam a essas 22 questões. Você conseguiria acertar essas 22 questões que te levariam a tirar mais de 700 pontos. Que 3 assuntos seriam esses? O primeiro assunto é matemática básica. O que é matemática básica aqui? O que eu vou chamar de matemática básica aqui é o seguinte. Sistema de numeração decimal. Sistema de numeração, né? Você saber ali por que a gente conta da forma que a gente conta, né? São 10 algarismos de 0 a 9. Sistemas de numeração decimal. Primeiro, isso está dentro de matemática básica. Mas o quê? Operações entre números. Soma, multiplicação, divisão, subtração, potenciação, essas coisas. Operações com frações, operações com números decimais, razão e proporção, porcentagem. Isso daí é matemática básica. É o primeiro assunto que você tem que dominar se você quiser tirar mais de 700 pontos. Primeiro, de 3. Segundo grande assunto, interpretação de gráficos. Você interpretando gráficos, e isso é uma matéria bem simples de você resolver. Você não precisa de ter grandes conhecimentos para aprender a interpretar um gráfico. E tem questões, inclusive, que você consegue fazer somente lendo o que a questão está pedindo, que eu chamo de comando, e olhando para esse gráfico. Você nem precisa ler o enunciado todo e você acerta a questão em poucos segundos. Questões de interpretação de gráficos, muitas delas você consegue matar em poucos segundos. Então esse é o segundo tema que você tem que estudar. E o terceiro é estatística. Olha, e você pode achar, não, estatística aí ferrou, Marlos, ferrou. Estatística é um tema bem simples, pelo menos a estatística que o Enem cobra. Por quê? Você precisa saber bem medida de tendência central. É isso que o Enem mais cobra de estatística, então foca nisso. Tipo o quê? Média. Média aritmética. Sabe calcular média? Tipo, você tirou 5 numa prova e 6 na outra. Qual é a sua média? É só somar os dois e dividir por 2. Que você vai ter uma média de 5,5, né?
Então, para você calcular a média, você soma todos os itens que você quer calcular aquela média e divide pelo número de itens. Isso é o básico da média. E além disso, outras medidas de tendência central, como mediana e moda. Olha só, então com esses 3 assuntos aqui, que são, primeiro, matemática básica, segundo, interpretação de gráfico e terceiro, estatística, você já conseguiria acertar essas 22 questões que te levariam a tirar mais de 700 pontos na prova de matemática do Enem. Isso mesmo, você começando do zero, porque dominar esses 3 assuntos é menos do que 20% de toda a matéria. Certo? Bem simples assim.